Queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a chegada do Natal do Senhor, em que, como igreja, nós celebramos esse mistério do nascimento no tempo e na história da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toda essa preparação do advento nos trazia, melhor dizendo, para esta noite e para este dia, que é um dia tão especial, tão solene, que a igreja o estenderá por uma semana inteira, o que nós chamamos a oitava da Páscoa, a oitava de Natal, assim como também existe a oitava da Páscoa, para dizer essa grandiosidade da abundância de graças e da importância que é para nós, que vivemos 8 dias como sendo um único dia, para mostrar e dar a Deus a devida glória e louvor por este acontecimento. Se ontem a liturgia da noite nos colocava ainda na narrativa dos acontecimentos da gruta de Belém, de José e de Maria, do nascimento dos pastores, desse mistério mais narrado, digamos assim, do acontecimento do Natal, hoje, na liturgia da missa do dia, a igreja quer nos ajudar a meditar sobre o sentido mais importante, mais profundo do Natal do Senhor, para nos lembrar sempre que o nascimento de Jesus não é apenas a recordação de um acontecimento histórico de 2000 anos atrás, como se pudéssemos cair no risco de nos prender à dimensão somente humana e histórica desse acontecimento. Mas a história desse acontecimento não está preso, num determinado ponto do tempo e do espaço, mas entra em toda a história da criação, em toda a história da nossa humanidade. E é justamente com o Evangelho, sobretudo com o Evangelho de hoje, que é o prólogo de São João, que a igreja nos ajuda a compreender melhor esses mistérios. Hoje a igreja nos começa a perguntar, a nos fazer essa pergunta retórica, para nos ajudar a meditar: quem é de fato esse menino Jesus que nasceu para nós? Quem é de fato esse menino que nós humanamente contemplamos com tanta beleza, com tanto afeto, assim como é belíssimo todo o nascimento de uma nova criança em uma família? Esse menino é o próprio Filho de Deus. Não é mais um profeta, não é mais um entre tantos mensageiros, como as leituras de hoje falam. Deus outrora falou de muitos modos, mas no tempo estabelecido falou-nos por meio do Filho. Esse menino, Jesus, que nós contemplamos no presépio, em meio a palhas, esse menino, atenção, ele é poderoso e forte, embora aparecendo para nós em uma imagem de fragilidade. Ele assumiu a nossa carne, O Evangelho de hoje o centra quando diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Kai hologos sarkis egeneto, kai eskenosin en emin. Eskenosin, ele fincou, ele veio habitar. Nós traduzimos habitou entre nós, mas ele veio estabelecer a sua morada no meio de nós. Veio ficar conosco para sempre. Esse skenosin é como o fundamento dessa igreja, desse prédio, que é cavado, que é fundado no chão, na rocha, no solo, para dizer: esse prédio, esse lugar está realmente unido para sempre a esse lugar, de modo inseparável, podemos dizer assim. E o Verbo se fez carne. Quando se diz carne, sobretudo os judeus, já na época de Jesus, compreendiam que no Antigo Testamento, quando se falava nas Escrituras, a expressão carne estava querendo dizer toda a condição humana plenamente. Para dizer que Jesus, o Filho de Deus, que então é Espírito, no seio da Virgem Maria se fez carne, se fez verdadeiramente homem. Porque depois iriam surgir muitas heresias que diziam que Jesus, na verdade, não tinha um corpo de verdade, que era só uma aparência, como fosse um fantasma que as pessoas viam como se fosse um corpo humano, mas que na verdade não era.
E o Evangelho já, Deus sabendo do que viria depois, não, ele se fez carne, se fez sarx, né? Isso significa dizer com toda a fragilidade, com toda a transitoriedade da experiência da morte humana e também com nada, né? Os judeus levavam muito essa ideia da carne como a lembrança de que somos nada, de que somos pó e ao pó voltaremos, para fazer morrer em nós o nosso orgulho. E com toda a dimensão humana. Então Jesus nasceu em carne e osso, verdadeiramente homem, também com uma alma racional. Ele pensava como homem. Sendo Deus, pensava também no modo humano e se expressou a nós de modo humano. Para entendermos o quanto Deus desceu até nós, o quanto Deus se fez pequeno. Como dizia também na meditação, ainda não Papa Karol Wojtyla, Deus desceu a um ponto do tempo e da história muito próximo do nosso nada, que é essa ideia bíblica da carne. Ele veio quase ao ponto do nosso nada, né? E assumiu em tudo a nossa condição, menos o pecado, né? Para dizer que, primeiramente, nós devemos agradecer a Deus, porque esse menino não é mais um menino entre tantos outros, especial ou mais especial. Ele é o primogênito. Ele é o Filho unigênito de Deus. E aqui, unigênito, primogênito, pode ser no sentido de que é o primeiro de muitos, mas é também o sentido de dizer que é o único, é o especial, o Filho unigênito de Deus. Para dizer que ele é de fato Filho de Deus por essência, por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus por graça, por adoção. E o mistério do Natal nos lembra isso. Antes de Cristo e sem Cristo, todos nós éramos apenas criaturas de Deus, objetos do seu amor, criados à sua imagem e semelhança, mas apenas criaturas. Mas filho de Deus, um homem ou uma mulher só se torna filho de Deus mediante a graça. A todos aqueles que o acolheram, ou seja, que acolheram como Deus e acolheram a verdade da sua palavra, aceitando assim também o mistério do batismo, a estes Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, lembrar do Natal, a igreja quer nos lembrar hoje, é lembrar do grande mistério do amor de Deus, do maior presente que Jesus nos trouxe, que é o mistério de podermos nós, assim como Ele, nos tornarmos filhos de Deus. Ele, por essência, porque está com Deus, com o Pai, antes da criação do mundo. Ele estava junto de Deus na criação, o mundo foi feito por meio dele, mas ele já existia antes. Quando dizemos que Jesus foi gerado, nós iremos dizer no credo maior, né, que ele foi gerado, não criado. Esse gerado não significa dizer que em determinado momento ele não existia, mas para falar da relação, ele sempre existiu, o Pai e o Filho. Ele não foi criado, ele não passou a existir enquanto pessoa, ele já existia. Apenas a humanidade de Jesus, Jesus enquanto homem que passou a existir a partir do momento da encarnação. E se uniu a nós de forma inseparável. A divisão que existia entre Deus e o homem por causa do pecado, na própria pessoa, no próprio mistério da encarnação e do nascimento. Se antes havia uma divisão entre Deus e o homem, porque o homem, por causa do seu pecado, havia se afastado de Deus. E às vezes a gente, quando fala de pecado, parece uma ideia muito abstrata, mas o pecado é o nosso afastamento de Deus. Pecado é a nossa rejeição da vontade de Deus, onde eu não aceito Deus como meu Senhor, onde eu não aceito mais a palavra de Deus, onde Deus não tem mais o direito, o poder de decidir sobre a minha vida. E aqui o grande perigo do nosso tempo, né? No grande relativismo religioso, né? Ou a ideia às vezes muito presa, a ideia protestante, que entra muitas vezes na nossa mentalidade entre católicos,
que é uma religião muito antropocêntrica, uma religião onde onde o homem é o centro e é Deus que serve ao homem, é Deus que vai me dar a prosperidade. Se eu fizer as coisas de tal modo, Deus vai me dar a prosperidade. Se eu fizer de tal maneira, é Deus quem vai me dar a vitória, é Deus que vai me servir. A tudo aquilo que eu precisar, Deus tem que me dar. E vamos perdendo o sentido mais profundo, que é o contrário. Deus é o centro. Nós somos as criaturas tornadas pela graça seus filhos, mas somos nós que temos que nos submeter a Ele. Ele se fez nosso servo, não porque era nosso escravo, mas por amor a nós. Mas nós temos que reconhecer nesse amor de Deus a obrigação, o dever que nós temos de corresponder a esse amor. Nos tornamos filhos de Deus. E assim também a igreja nos lembra hoje, quando celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, nós de alguma maneira celebramos também o nosso nascimento, o nosso renascimento, né? Não no sentido espírita, né? de reencarnação, mas o renascimento espiritual. Aquela palavra que só pode ser dita a Cristo, né? Quando diz, a nenhum dos anjos Deus disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, mas somente ao Filho, a Jesus. E quando Jesus entrou no mundo, Deus disse aos anjos, todos os anjos o adorem. Mas nós, pelo nosso batismo, no dia do nosso batismo, Deus, e essa é a graça e a verdade que Cristo nos trouxe. No dia do nosso batismo, Deus olhou para nós e também nos disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E hoje eu te gerei na vida espiritual. Te concedi a graça de se tornar meu filho por causa de Jesus. Somos filhos de Deus, tornados filhos de Deus, porque Jesus se fez nosso irmão. Quando nasce Jesus, ao assumir a nossa humanidade, nós ganhamos um irmão. Nós ganhamos o irmão, né, com I maiúsculo. Né? Jesus se fez nosso irmão. Até tem uma música antiga, né, muito bonita, de Natal, que diz: pequenino se fez nosso irmão, Deus conosco brilhou nova luz. Quem chorou, venha ver que o menino tem razão de chamar-se Jesus. Venha ver que o menino tem razão de chamar-se Jesus. Jesus significa Deus salva. Ele veio nos salvar. Então hoje a liturgia nos chama a entrar nesse mistério mais profundo ainda. Jesus de fato é a nossa paz. E a paz, meus irmãos, é estar de bem com Deus. É estarmos reconciliados com Deus. Se Jesus não tivesse nascido para nós, todos nós estaríamos errantes e perdidos. Ou como diz uma das orações eucarísticas para a reconciliação, que diz: quando encontrávamos-nos ainda perdidos e incapazes de vos encontrar, o Senhor veio a nós. Na Eucaristia, veio a nós no Natal. Sem a vinda de Cristo, todos nós cairíamos na desesperação. As portas do céu permaneceriam fechadas para nós. A nossa morte poderia ser um desespero. E aí poderíamos entrar nessas, às vezes, desesperações ou não aceitações da morte, como é o problema do espiritismo, com essa não aceitação da morte, e eu tenho que buscar falar com os mortos porque eu não sei como ele está. É uma incerteza profunda sobre a nossa própria existência. Não. Com Cristo, tudo ganha sentido, tudo recebe o conhecimento da verdade. Por isso que diz que quando ele veio para nós, diz o Evangelho de hoje, dele recebemos, de Moisés veio a lei, mas em Cristo nós recebemos a graça e a verdade. Caritas kai aleteias, a aletheia, a verdade. Dele nós recebemos a graça divina que vem em nosso auxílio, em auxílio da nossa fraqueza, que nos torna filhos de Deus.
A graça de Deus que nos perdoa no sacramento da confissão. A graça de Deus que nos batiza. A graça de Deus que nos abençoa. A graça de Deus que traz para nós ainda Jesus presente na Eucaristia. A graça de Deus que abençoa o matrimônio para que seja santo. A graça de Deus que perdoa os nossos pecados, cura nossas enfermidades e também nos prepara para a morte no sacramento da unção dos enfermos. Nos trouxe a graça e nos trouxe a verdade. Como isso é importante hoje para nós? No mundo onde se diz que cada um pode determinar o que é a verdade ou a mentira para si mesmo, o que é verdadeiro ou o que é falso. A palavra de Deus diz assim, a igreja, mas eu acho que para mim a verdade é essa, né? Às vezes nós vemos até na confissão, muitas vezes, né? Às vezes tem uma situação de pecado. Padre, mas eu acho que para mim isso não é pecado, né? Você vê o estado de fragilidade em que a nossa sociedade se encontra e nos imerge também. Não existe uma verdade. E essa verdade nos foi dada em Jesus Cristo em plenitude. Quando Cristo veio ao mundo e depois nos falou com a linguagem humana, nos deu a conhecer a verdade sobre Deus, sobre este mundo e sobre cada um de nós. Em Cristo, na sua palavra e naquilo que Ele nos fala por meio da sua igreja, nós podemos conhecer a verdade sobre Deus e sobre o homem e sobre a totalidade desse mundo. Então, que nesse dia nós possamos dar muitas graças a Deus, render a Deus graça, louvor, adoração, bendizer ao Senhor, dizer: Senhor, obrigado pelo teu nascimento, porque se o Senhor não tivesse vindo ao mundo, toda a nossa vida seria uma profunda incerteza, a nossa morte seria uma incerteza profunda sobre o nosso destino, ou mais até uma certeza da nossa condenação eterna. Mas tu vieste ao mundo como luz, tu vieste para ser a nossa paz, a verdadeira paz. Na época de Jesus existia de fato, como nós falamos nas calendas ontem, quando a paz reinava no mundo, né? De fato, o imperador que reinava na época, que imperava na época do nascimento de Jesus, era o imperador Otaviano, César Otaviano Augusto. E ele, pelos seus grandes méritos em guerras, havia de fato estabelecido um tempo de paz em relação a outros períodos mais de conflitos. Inclusive fechou o templo do deus Júnio, do deus da guerra, e abriu o templo da deusa Pax, da rainha, da deusa da paz. Mas nós sabemos que a verdadeira paz não é a paz humana, nem a paz de deuses que não existem, mas a paz, sobretudo espiritual, a paz de poder estar de bem com Deus, de poder nos reconciliar com Deus. Ele que vem em meio às trevas desse mundo, que não o acolheram, mas a expressão também na original não é só acolher, mas que não puderam oprimi-lo. Os poderes das trevas ainda tentaram impedir que Jesus nos salvasse, mas as trevas não conseguiram oprimir. E ele realizou a salvação. Ele vem em meio às trevas também da nossa vida espiritual, espiritualmente falando. As nossas angústias, as nossas agonias, em meio às trevas e escuridão dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas frustrações. Talvez para muitos Jesus vem em um momento da sua vida em que talvez nem se sinta tanto filho de Deus, talvez marcado pelo pecado, pela infidelidade, pela dor da sua debilidade, por traumas, por frustrações. Talvez até nem sinta tanta força, nem tanto prazer em glorificar, em louvar a Deus. Mas é justamente até o ponto do nosso nada, da nossa carne, da nossa pobreza, do nosso nada, que Jesus vem, né? Para dizer: não tenhas medo, eu estou contigo. Não temas que eu te ajudo, como já falava pela boca do profeta Isaías e fala agora no Natal. Jesus nasce para nós sorrindo, mesmo olhando para nós tão manchados de pecado.
Muitas pinturas e artísticas mostram que Jesus, em meio à escuridão, ali Jesus, Maria, os pastores, com os rostos iluminados de uma luz que vem do menino Jesus. É muito bonito essa representação artística. A luz não vem de nenhuma lâmpada, de nenhum candeeiro. A luz vem do menino Jesus, para dizer que é Ele que nos ilumina. Vosso amor, vosso olhar ao contemplar me ilumina. É Deus que nos ilumina ao olhar para nós. E nós só precisamos nos aproximar dessa luz. Mesmo que estejamos muitas vezes feridos, cansados, mesmo que estejamos sem forças. O Francisco, dos pastorinhos de Fátima, muitas vezes quando sem força, já doentinho, não conseguia rezar, dizia que ele se ajoelhava aos pés da cama e caía com o corpo por cima da cama, em forma de cruz, com os braços abertos, e dizia para Nossa Senhora: Mãe, eu não consigo nem ficar ajoelhado para rezar, não tenho forças. O que eu posso oferecer é isso, é o meu corpo caído, sem forças. Que bonito isso, que humildade. Mesmo que nós estejamos até assim, tão debilitados mentalmente, espiritualmente, que podemos dizer: Senhor, não tenho nem forças para levantar as mãos, mas aqui estou, vinde a mim, que a Tua presença possa iluminar a minha face, a minha vida, o meu coração, e que nesse dia possamos estar alegres, mesmo com muitas razões para estarmos tristes, mas alegres porque Deus está alegre. E como dizia outro dia, porque a alegria do Senhor será a nossa força. Que força é essa? Que alegria é essa? A alegria da salvação que Ele nos traz. Se nós achamos que está tudo perdido, que acabou, que não tem mais jeito, isso não é verdade. Nós não chegamos ao fim, porque Cristo nos traz sempre a salvação. Para qualquer experiência de sofrimento humano, Ele é luz e salvação. Com Ele nada está perdido. Cada um de nós pode gritar: Senhor, salva-me. Mesmo que estejamos no fundo do poço de lama, perdido, como estava o profeta Jeremias, jogado num poço, em meio à lama, podemos estender a mão e dizer: Jesus, salva-me. Senhor, salva-me nesta hora. Salva-me para o Teu reino. Toma-me em Tuas mãos. Ergue-me novamente. Que nosso Senhor seja, porque Ele é, mas que também nós o acolhamos e que Ele seja também, pelo nosso sim, a nossa paz. A paz de saber que Deus nos ama e que Deus não nos rejeitará se abrirmos o coração para Ele. Que podemos voltar para Ele como filho pródigo, que podemos nos alegrar com o seu nascimento, que podemos ter sempre a certeza do seu amor. Aconteça o que acontecer, Ele sempre estará de braços abertos a nos acolher. Por isso que as imagens do menino Jesus, quase todas sempre é Ele assim, com os braços abertos. Da mesma forma como Jesus estará depois na cruz de braços abertos, para dizer que Deus veio ao mundo para nos abraçar, para se unir a nós, para nos acolher, para nos dar aquele abraço em meio ao nosso sofrimento e lágrimas e dizer: calma, agora eu estou aqui. Você não está sozinho nesse mundo. Eu estou aqui com você e ficarei para sempre, nos céus glorioso, mas também em meio a nós. E de modo muito especial em meio a nós, na Santa Eucaristia. Por isso que é tão importante a Santa Missa. Tão importante se aproximar do altar de Deus, porque aqui vemos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Podemos apontar com o dedo e dizer: aqui está Jesus. Como os pastores disseram, aqui está aquela luz que Deus nos guiou para encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.